bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, dando início ao nosso Café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro de todo o meu coração, entrego todo o meu agir, toda a minha vida, consagro a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a paz e a graça estejam no coração de cada um, dando andamento ao nosso Catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico, conforme os estudos que a gente está vivenciando diante da tradição, diante do magistério, diante da palavra de Deus, para que a gente possa compreender o querer de Deus para nós diante da sua doutrina, diante dos seus ensinamentos. Então nós estamos, conforme o andamento do índice analítico, falando sobre o altar do céu. E diante do altar nós temos o sacerdote. E diante do sacerdote nós temos a ordem, que é um sacramento. Os efeitos do sacramento da ordem, onde que é o sacerdócio, onde que é uma escolha feita pelos homens, onde que eles são direcionados a viver essa graça, que é a escolha ao reino de Deus, totalmente dedicado a sua vida a Jesus Cristo, ao Senhor, a presença real na unidade perfeita junto com a Igreja de Cristo, onde que é um casamento que nos une, um casamento é uma unidade. Então o sacerdote tem essa unidade com a Igreja, com esse mover, com essa aliança com a Igreja de Cristo. Conforme diz aqui o parágrafo 1589, diante da grandeza da graça e da missão sacerdotais, os santos doutores sentiram o urgente apelo à conversão, a fim de corresponder através de toda a sua vida àquele de quem são constituídos ministros pelo sacramento. Então aqui ele está dizendo para nós que diante do sacerdócio, diante deste mover, diante dos frutos, que é o título aqui, são os efeitos, Então assim, diante deste mover para o sacerdote, para este querer de Deus na vida dessa pessoa, e ela diz o seu sim, ela tem para nós uma necessidade para essas pessoas, para os sacerdotes, a conversão, que é uma conversão única diante do seu agir. Neste sentido, São Gregório Nazianzeno, ainda jovem sacerdote, não pode deixar de exclamar, aqui é a exclamação dele: é preciso começar a purificar-se antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e acolher com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros e que nível nos encontramos a quem é aquele para qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também sua força. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade. Eleva-se com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, restabelecendo nela a imagem de Deus, recria para o mundo do alto e para dizer que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. E o santo cura de Ars é o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que bênção que foi este ensinamento. Então aqui nós estamos diante, conhecer o que é um sacerdócio.
conhecer o carinho, o amor desses irmãos e como devemos acolhê-los. De que forma? Se você vê que o sacerdócio não está vivendo esta graça que está falando aqui Santo Gregório, é necessário a gente rezar por os sacerdotes. É necessário a gente estar em oração. Se preciso for, se aproximar, conversar, dar a esse sacerdócio o teu amparo como leigo, um leigo também instruído, que também pode ajudar, né, a fazer o sacerdócio entregar a si mesmo, a este mover. De que forma, irmãos? Eu já vi muitas vezes assim. Essa unidade, o diálogo, porque a gente vai tendo diálogo, eles vão compreendendo também o que eles precisam mudar, o que eles falam que também não é certo, o que eles acham também que não é certo, mas o que não é certo de nós é fazer o que eu já fiz muitas vezes, criticar, expor eles, né? Mas sim falar para eles. Isso é o certo. Conversar com o sacerdócio, com o sacerdote, com nossos padres, né? Aquele que tem intimidade com o bispo, aquele que tem intimidade com os padres. É você ter essa unidade perfeita no amor, de uma correção correta, de uma conversa, de um diálogo com o único objetivo, a salvação. E isso sim é para nós crescimento espiritual. E isso nós temos que pedir para eles também, este crescimento espiritual, tudo que nós lemos aqui. Mas que a gente possa compreender bem o sacerdócio, né? O mover de Deus. Nós vamos fazer 3 leituras hoje, e nós vamos falar sobre eles e também vamos falar sobre o querer de Deus para o sacerdócio. Então vamos lá, vamos pegar a nossa primeira palavra em Coríntios, 1 Coríntios 7:32, que vai nos dizer assim: quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido. Palavras do Senhor. Vamos lá, Mateus 19:12. Mateus 19:12. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Aqui é Jesus falando para os seus discípulos que tem condições do homem a respeito da mulher. É melhor não se casar para você anunciar a palavra? Aí Jesus responde: nem todos serão capazes de compreender o sentido dessa palavra. O eunuco é aqueles que eram castrados para poder cuidar da mulher do rei. Então tem eunucos que são de nascença, tem uns que são por causa desde o ventre da sua mãe, eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Vamos pegar a última palavra, 1 Timóteo 3:1. Lógico, né, irmãos, castrados que eu falo assim, que nem espiritualmente uns, que nem os sacerdotes, né? Espiritualmente eles se dedicam, eles fazem ali a escolha de não ter o casamento e viver a castidade. 1 Timóteo 3:1. 1 Timóteo 3:1. Funções eclesiásticas. Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez com a igreja, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar seus filhos na obediência e na castidade, que somos nós, a igreja, somos filhos. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, é uma bênção que nós ouvimos aqui hoje. É uma bênção o ensinamento da Igreja de Cristo. E nesta unidade perfeita,
nós vivemos a graça dos nossos sacerdotes, a graça dos nossos padres, aonde que nós temos este mover para toda a humanidade de Deus, para que nós possamos ter o sacramento, o altar no céu, para que nós possamos ter a graça da comunhão eucarística. Então, o sacerdote para nós, os padres, os bispos, são para nós aquele mover assim aqui na terra que nos une ao céu. Quando nós comungamos Jesus Cristo, quando nós temos a graça da confissão, quando nós temos os sacramentos, a bênção, que Deus possa conceder sempre para nossas comunidades novos padres, para que Deus possa despertar no coração dos jovens este sacramento da ordem, para que cada um de nós, as nossas famílias também, saibamos educar nossos filhos, irmãos, porque é da família que surgem os sacerdotes, é da família que sai ali este homem que é consagrado, que é ordenado para Deus. Que nós possamos ter essa graça, Senhor, que nós possamos viver essa graça. Mas quero colocar na Tua presença também todos os sacerdotes. Quero colocar na Tua presença todos aqueles que vivem este mover, para que o Senhor possa colocar Sua mão poderosa, protegendo eles de todas as situações. Sabe, Senhor, nós vimos que esses dias teve situações de depressão também que tem vivido os nossos padres, que tem vivido aqueles homens de Deus, mas que o Senhor possa dar ao coração de cada um aquilo que é necessário. Pessoas que possam amá-los, eles distantes da família, pessoas que possam acolhê-los, pessoas que possam se unir a eles nesta graça, incentivando, dizendo palavras que vão direcionar e derramando a graça do Teu Espírito Santo no coração de cada um. Por isso, Senhor, eu rezo e eu peço pelos nossos padres, da nossa paróquia, Padre Nicolas, Padre Robin e os padres do mundo inteiro, que o Senhor possa direcionar o coração deles para a Tua graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu peço também, Senhor, que eles possam viver aquilo que nós lemos hoje, que eles possam ser a luz, que eles possam ser os nossos exemplos. Livre eles de todas as artimanhas de Satanás que tentam destruí-los, que tentam acusá-los. Dai a graça a eles para que eles possam viver também a conversão e a santidade no coração deles. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.